Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 6 do segundo livro dos Reis. Esse capítulo tem o título de Eliseu faz flutuar um machado. Vocês estão vendo uma sequência de milagres feita pelo profeta Eliseu. E isso é muito bom, é sinal que ele está seguindo o seu discipulador Elias, tomando posse de tudo que Deus deu para Elias, também para ele. Foi assim que Elias disse. Jogou a capa para que ele tomasse posse, né? Cada pessoa que vai seguindo o profeta deve aprender o que Deus faz com ele, tomar posse também. Então, aqui temos capítulo 6 do segundo livro dos Reis e agradecemos a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que morávamos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: Vão. Mas um deles disse: Tenha bondade de ir com estes seus servos? Eliseu disse: Eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: Ai, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: O machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quem é o homem de Deus aqui? Está se tratando de Eliseu. Estava com seus discípulos, que iam fazer uma nova habitação, e, como estão cortando a madeira, o machado caiu no rio. E ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água, naquele lugar, e fez o ferro flutuar. Então disse: Pegue-o. E o homem estendeu a mão e pegou. É fácil? Caiu um machado de ferro no rio e a pessoa jogar um galho de árvore e o machado vir. É milagre, né? Dá para entender que é milagre? Então, glórias a Deus. Fique sabendo que o Senhor, Ele cuida de nós de mínimos detalhes. A gente pensa que Deus só faz curar doença, que Deus só faz resolver problemas de vida conjugal. Deus, ele se envolve com tudo que a gente faz, que a gente está fazendo. Qualquer coisa que for para a glória dele, ele está envolvido. Ele quer participar, ele quer ajudar. Então, aqui, por exemplo, é para a glória dele. Eles estavam cortando para construir, cortando madeira para construir. O machado era emprestado, seria uma vergonha. Não ia glorificar a Deus perder esse machado e eles teriam que comprar outro e até comprar e o dono. Então, imediatamente, Eliseu resolveu o problema. Deus deu para ele o poder para resolver o problema. Um machado de ferro flutuar, só pode ser Deus nesse negócio. E é bom que você tire essa lição. Qualquer coisa na sua vida que você está fazendo e glorifique a Deus, Ele quer te ajudar. Então não fique assim, empacado com situações dentro da sua casa, na sua empresa. As situações que estiverem vivendo, coloca diante de Deus, porque Ele está disponível para nos ajudar em tudo. Seu trabalho no seu lar é para a glória de Deus. Seu trabalho na empresa é para a glória de Deus. Eu acredito que você trabalha para se manter, como a palavra diz. A palavra diz, Paulo fala, que quem não trabalha também não come. Então, claro, a mulher trabalha cuidando de seus filhos dentro de casa, é um trabalho, não muito valorizado, mas é trabalho cuidar da casa dos filhos. E o homem trabalha para manter a sua casa provida com os alimentos. Então, qualquer coisa que envolve o trabalho seu como homem que está cuidando para sua mulher, sua família estar suprida de todas as necessidades, ou da mulher dentro de casa com os filhos, com a casa, é interesse de Deus. Então, não deixa nada passar.
Qualquer coisa, não é? Coloca na mão do Senhor. Está na empresa e está sendo dizimista, ofertante, primiciante, e ainda está tendo problema lá em relação ao o pagamento, ao salário, aí você conversa com Deus sobre isso. Não deixa passar de batido, não. E o Senhor, eu sou dizimista, ofertante, primiciante. E o Senhor disse que abre a janela do céu, abençoa nosso lar, nos prospera. Eu sou leitor da tua palavra, metido na tua palavra de dia e de noite. E o Senhor disse que quem medita na tua palavra prospera. E por que eu estou nessa empresa e esse patrão está desse jeito? Aí você vai conversar com Deus, ele vai te responder, vai te orientar em algo com certeza melhor. Porque Deus quer que seus filhos prosperem. E você não pode ficar amassando barro para Faraó. O Senhor quer tirar você dessa injustiça. Então, se envolva com Deus em tudo da sua vida, viu? Tudo é necessário você conversar com Deus. Pedir o socorro dele. Assim, a esposa também está cuidando da casa dos filhos, da educação dos filhos. Está difícil, a parada está difícil. Então, conversa com o Senhor. Senhor, eu preciso ensinar meus filhos. Não só ensinar, mas inculcar a palavra. E eu preciso de tempo suficiente para isso. E eu estou aqui dentro de casa, nessa luta, e não estou conseguindo. Aí o Senhor vai ajudar você nessa situação. Ou ele vai providenciar condições para você ter alguém, uma serva para lhe ajudar, porque o errado é você sair e deixar os filhos com a serva, mas você dentro de casa cuidando dos seus filhos e a serva fazendo o trabalho na casa, você ali monitorando tudo, não tem nada de errado. O errado é a mulher ficar fazendo as coisas ao contrário que Deus mandou. Está cuidando das coisas lá fora e a casa entregue ao povo. Não pode. Isso aí não pode podendo, porque a gente só vai falar porque o correto é assim, mas ninguém está colocando faca no pescoço para alguém ser obrigado a ficar dentro de casa cuidando dos filhos. A gente só vai dizer que isso é o correto. Isso é o que Deus deixou para a gente fazer. Mas se alguém optou em fazer fora de casa, trabalhar fora de casa, com o pretexto de que é para ajudar a família é quando você dá amor aos seus filhos, senta com eles e cuida deles. Pode não ter nada, mas eles querem a presença da mãe. E o pai, ele quer que o pai seja o supridor. Todo filho sabe disso. Meu pai vai comprar, meu pai isso é. O pai vai chamar por Jesus para trabalhar e ganhe o suficiente para cuidar de suprir as necessidades da família. Então, envolva seus problemas, coloca na mão de Deus. Imagine que um machado de ferro cai dentro do rio. O homem de Deus chamou por o Senhor, é claro, para ele fazer um milagre, porque ele invocou o Senhor. E o Senhor fez um milagre. Parecia uma coisa que não era necessária, né? Caiu um machado, vai comprar outro. Aí não é tão difícil comprar um machado, podia ser até a prestação, mas dá para comprar. Mas eles preferiram a mão poderosa de Deus agindo diretamente para que o nome do Senhor fosse glorificado. Quando você busca Deus para que Ele faça os milagres, você está fazendo com que o nome dele seja glorificado. Mas quando você fica tentando resolver seus problemas por si mesmo, não glorifica o nome de Deus. A gente tem que ter dependência de Deus. E é o que aconteceu aqui. Houve uma dependência de Deus. Um machado caiu. Homem de Deus, o machado era emprestado. Imediatamente se resolveu. Deus se envolveu com a situação e ficou tudo certo. Nesse mesmo capítulo 6, nós vemos a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Quer dizer, eles falaram lá, distante de Eliseu, e Deus falou para Eliseu o que eles falaram, os planos que eles tinham contra Israel. Profeta ouve, profeta não fica sem ser avisado das coisas que vão acontecer. Nós vimos isso lá em Gênesis, quando Abraão estava levando os anjos, caminhando um pouquinho com eles quando saiu da tenda, e eles disseram: vamos ficar sem falar isso com Abraão? Desde quando Abraão é um profeta? Todo profeta ouve Deus e nada fica oculto. É sempre descoberto quando o profeta chega no lugar. É por isso que às vezes as pessoas têm um pouquinho de pavor de chegar perto de profeta, porque eles vão falar o que Deus fala e
às vezes Deus fala algumas coisas que dói, para poder consertar, porque Deus quer os seus filhos no conserto, glorificando o nome dele, não quer filho errado, envergonhando o nome dele. Então os profetas chegam e começam a falar e a gente às vezes não gosta, mas é preciso ouvir Deus através dos profetas. E hoje você já sabe que os profetas são filhos e filhas. Atos 2,17, Atos 2,39. Repito isso quase todo o discipulado, que é para vocês não esquecerem que cada um de vocês que estão nesse discipulado são os profetas e as profetisas dos últimos dias da igreja na terra. Não é sem razão que vocês estão estudando a Bíblia, porque o profeta de hoje, da segunda aliança, ele não fala, não profetiza se não for pela Bíblia. Agora, no tempo de Eliseu, é que não tinha Bíblia no total como tem hoje, e eles ouviam Deus falar diretamente o que deveria fazer com aqueles que estavam nas mãos dele. Esse capítulo aqui, 6, tem essa ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Ele, sabendo que Deus falou com os sírios, e falando para Israel para não passar pelo lugar onde eles iriam fazer a emboscada. Então vamos continuar a leitura. E o rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Então chamou seu servo e perguntou: Vocês não me dizem, não, vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, o profeta Eliseu que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: Vão e descubra onde ele está, para que mande prendê-lo. E contaram ao rei: Eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra, um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Vocês notaram aqui? Tinha muita gente, soldados, mas só que quando o moço, já disse a vocês que os profetas tinham sempre um moço, aquele que acompanhava ele sempre. Aí quando o moço disse que tinha muita gente, ele disse: Não está vendo que do nosso lado tem muito mais? Quem era esse muito mais? Anjos. Anjos estavam ali, com um número bem maior do que aquele exército da Síria. Senhor, peço que abra os olhos dele para que vejam. Para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Conforme a palavra de Eliseu. E então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta cidade. Sigam-me, e eu guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: O Senhor abre os olhos desses homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estava dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: Não os mate. Você mataria aqueles que te fizessem prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena-lhe que lhes deem pão e água para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete e comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais
investidas na terra de Israel. Quer dizer, terminou tudo na paz, porque Eliseu soube como fazer, Deus falou tudo com ele, ele fez como Deus disse, e quando a gente faz as coisas na orientação de Deus, termina tudo na paz. A fome em Samaria. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pombo por 5 moedas de prata. A fome chegou ao extremo que eles estavam comendo os animais, esterco de animais, cabeça de animais. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: Ajude-me, ó rei meu senhor. Ele respondeu: Se o senhor Ele respondeu: Se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderei eu ajudá-la? Com a ira ou com o lagar? Com a ira ou com o lagar? E o rei acrescentou: Qual é o seu problema? Ela respondeu: Esta mulher me disse: Dê-me o seu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu. Assim cozinhamos o meu filho e comemos, mas no outro dia, quando eu disse a ela: Dê-me o seu filho para que comamos, ela escondeu. Veja que situação de fome estava, hein? As pessoas comerem os próprios filhos. Isso tudo é quando Israel estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. E era a maior parte do tempo fazendo coisas que não agradavam a Deus. Por isso, tanto o sofrimento de Israel, mas não se esqueça que Israel foi escolhido de Deus e ele manteve Israel com seu amor incondicional. Hoje Israel continua sendo a nação que precisa de muita misericórdia de Deus, mas ele continua com Israel porque ele escolhe e ele não abandona. E para completar, nós devemos amar Israel porque amar e orar por ele, por essa nação, pelo fato de que Jesus nasceu nessa nação, por isso mesmo que Deus separou este povo para Jesus nascer no meio desse povo. E quem somos nós para rejeitar? Ao contrário, agradecer porque nós somos enxertados em Israel. Nós somos igreja porque um dia 12 homens que Jesus escolheu foi israelita. E a igreja foi montada em cima disso aí. 12 homens judeus. Então, não tem separação. Judeus e igreja é uma coisa só. Igreja junto, gentios, junto com judeus, é o plano de Deus. A igreja é isso aí. Judeus e gentios, que estão lavados pelo sangue de Jesus e que breve ele vem buscar, como está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 11. É isso que é a igreja. E não temos separação de Israel. Israel é uma nação amada pelo Senhor e tem que ser amada por nós também. Então, estava essa nação desse jeito, comendo gente, comendo filho. Imagina a situação, mas ninguém pode fazer nada com aquele que Deus ama. Se ele ama, ele sabe porque ele ama. Ele escolheu a nós também para nos amar primeiro. Primeiro ele nos amou, deu a sua vida, para hoje a gente ter o amor dele derramado no nosso coração e amar a Deus acima de todas as coisas. E aqui nós vemos a mulher disse: Dê o meu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos. Aí Eliseu ouviu essa história e, ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas, como ele estava andando sobre a muralha, e o povo olhou e viu que, por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse: que Deus me castigue se até o final do dia de Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Eliseu estava sentado em sua casa, juntamente com os anciãos, e o rei enviou um homem à sua casa. Mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: Vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou aqui, estão vindo como aquele filho de assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça?
Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no com ela. Não é fato que logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos do seu senhor? Então, enquanto Eliseu ainda falava com eles, chegou o rei que disse: Eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? Falando sobre a situação de Israel. Venha do Senhor, porque o povo errou. Deus permitiu. Deus não tem nenhum mal, mas Ele permite o mal nas nossas vidas quando nós nos desviamos do seu caminho. E quando nós estamos com Ele, que acontece algum mal, e Ele está nos provando, não se preocupe, porque depois da prova, Ele dá dupla honra para todos que passarem pela prova. Então, louvado seja o nosso Deus. O bom é ter sofrimento provado, que a gente não provocou, que Deus esteja nos provando, porque o sofrimento por causa dos pecados não tem nenhuma honra nisso. A gente honra a Deus quando a gente sofre a injustiça. E ele fala isso lá em Mateus. Bem-aventurado aqueles que sofrem a injustiça, por amor do nome dele. Aqui nós temos, falei do capítulo, estou falando do capítulo 6, e aqui nós temos o capítulo 7, que é também grandinho, né? Mas vamos para o próximo discipulado, para o capítulo 7. Ficamos aqui, vendo a situação de Israel, vendo a situação da Síria, que falava as coisas e Eliseu ouvia tudo. Deus passa tudo que eles falavam para planejar o mal para Israel. Deus falava tudo para Eliseu. E eles ficaram pensando que no exército dele tinha alguém traindo, e não era. Todo mundo estava de boquinha calada do que o rei falava. Agora, Deus falava para Eliseu o que ele falava que ia fazer com Israel. E assim, eles ficaram mais irritados por saber disso, mas é assim que Deus faz. Tem alguém lá naquele mundo, você nem sonha, falando alguma coisa de mal para você. Aí Deus vem e lhe alerta, lhe mostra. Se você realmente é alguém ligado no trono de Deus, ele não tem segredo para você. Quando eu falo ligado no trono de Deus, se você é um adorador, ele não tem segredo para você. Continuamos mostrando para vocês a necessidade de vocês estarem colocando o nome do seu discipulador no comentário do vídeo. Isso é uma questão de honra. Nós sabemos que os filhos das trevas, eles honram os seus ídolos lá. Cantor esse, cantor aquele, humorista esse, humorista aquele, às vezes falando coisas barbaridade e eles estão lá. Visualizações, comentários, e colocam essa pessoa que está fazendo coisas erradas, falando barbaridades lá no auge. A pessoa sai orgulhosa dizendo: eu tenho não sei quantos seguidores, milhares de seguidores, milhares de comentários, milhares de. Agora, nós temos um discipulador que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, tanto entregou que está cumprindo o que ele mandou fazer. A gente sabe que entregou a vida a Jesus quando faz o que ele manda. Está escrito na palavra: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, esse discipulador está fazendo o que Jesus mandou, discipulando você. E que dificuldade tem você de honrá-lo? Colocar o nome, meu discipulador fulano de tal. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos fazer isso. Colocar o nome do discipulador. Isso honra o discipulador e me abençoa, porque facilita meu trabalho para monitorar todo esse trabalho de discipulado nesse ministério, saber o tanto de discipuladores, discípulos que estão atuando no discipulado, tudo isso vai depender desse comentário de vocês. E, além de tudo, a honra ao seu discipulador, que só aparece o nome dele na lista dos discipuladores se estiver com os discípulos honrando, colocando o nome lá no YouTube, no comentário. Então, terminamos aqui o capítulo 6. Vocês sabem que tem muita coisa para ler, eu só faço comentar. E vocês leem, porque na hora do questionário, as perguntas serão dentro do assunto que vocês leram e do que vocês ouviram comentar. Em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, o amor de Deus, nosso Pai,
a salvação, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.